Tema: a questão urbana e a função transformadora do direito. Participantes: Ana Luísa Barreto, Bárbara Figueiredo, Henrique Nunes Barbosa, Josemar Leal, Lara Regina Santos, Luciana Souza e Marcela Santana. Objetivo: pretende analisar as possibilidades emancipatórias do direito da cidade face à realidade urbanística brasileira. Sinopse: o direito à cidade, a função à cidade, a Carta de Atenas, o Estatuto da Cidade e exemplos. O conceito de direito à cidade nasceu no ano de 1968 em uma Paris incendiária, onde uma onda de protestos contra reformas educacionais iniciada pela juventude culminou em uma greve geral, mobilizando toda a população da capital francesa. Primeiro marxista a de fato voltar à pesquisa para a concepção de um espaço urbano, Lefebvre definiu a cidade como a projeção da cidade sobre o terreno. Para ele, as consequências da urbanização em muito superavam as da industrialização, e as cidades passaram a ser produzidas enquanto mercadorias. O resultado, segundo o autor, era a alienação, a qual Lefebvre chamava miséria urbana. O trabalhador periférico, que enfrentava longas horas de transporte público, trabalhava e voltava a enfrentar as mesmas horas no retorno para casa, e era vítima, em sua concepção, de um espaço regulado, uma demarcação de vida com pouca possibilidade para o encontro e para o lazer. Assim, o direito à cidade surgiu como um conceito contrário à alienação provocada pelos imperativos de uma urbanização desenfreada e regulatória. Lefebvre lançava críticas e desafios aos gestores públicos e urbanistas, incentivando-os a pensar na cidade como um lugar de encontro, reunião e simultaneidade, onde o valor da cidade é o uso e não de troca. O direito à cidade é sobre poder para a classe trabalhadora, para as pessoas de cor, para os imigrantes, os jovens e para todos os outros comprometimentos com uma sociedade verdadeiramente democrática. Uma sociedade onde todos os habitantes da cidade têm o poder de moldar as decisões e as condições que afetam nossas vidas. Lutamos por melhorias concretas que resultem em uma comunidade mais forte e um melhor estado de ser para os nossos amigos, familiares e para o futuro dos nossos filhos. Nossas organizações defendem campanhas para as conquistas de habitação, educação, transporte e emprego. Lutamos por uma comunidade segura e segurança, sustentabilidade do bairro, justiça ambiental e o direito à cultura, celebração, descanso e espaços públicos. Estes são os resultados relevantes da nossa luta para ter de volta a cidade. Estes são os objetivos que emenduram o direito à cidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo sobre funções das cidades. A função social da cidade está ligada à questão de índole ambiental, e não poderia ser diferente, pois visa em sua essência realizar mais efetiva ponderação entre o bem-estar do ser humano e o desenvolvimento da sociedade regionalizada em sua polis desenvolvida e o meio ambiente. Inicialmente, faz-se impreciosa a constituição do que seria a atual terminologia função social da cidade, sendo válido transcrever o ensinamento de Oliveira e Carvalho no seguinte termo, abre aspas, o alcance da função social da cidade é a formulação de uma nova ética urbana voltada à valorização do ambiente, cultura, cidadania e direitos humanos. Abarca o pleno exercício do direito à cidade enquanto se fustigam as causas da pobreza, protege-se o meio ambiente e os direitos humanos, reduz-se a desigualdade social e melhora-se a qualidade de vida. Fecha aspas. Funções sociais da cidade a partir da nova Carta de Atenas. A nova Carta de Atenas propõe uma visão da cidade coerente que pode ser atingida pelo urbanismo e pelos urbanistas, em colaboração com outros profissionais. Propõe novos sistemas de governança e pistas que permitam o envolvimento dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, utilizando as vantagens das novas formas de comunicação e as tecnologias de informação. Estas novas funções sociais da cidade que refletiram na interpretação da norma constitucional brasileira, sem qualquer processo de emenda, assinatura, ratificação, incorporação ou mesmo de legitimidade baseada em soberana vontade popular. O tema das funções sociais da cidade, previsto no artigo 182 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 é, a um só tempo, de grande relevância. Basta registrar que quase 90% da população atual brasileira vive nas denominadas áreas urbanas e, por isso, é destinatária da referida norma, mas também de controvérsia, uma vez que há cientistas e operadores do direito que buscam seu conteúdo fora da ordem jurídica, em atos e encontros internacionais de urbanismo, como a Carta de Atenas. A presente descrição da Constituição pretende desvelar o significado da expressão constitucional funções sociais da cidade, a partir do quanto positivado dentro do sistema constitucional, sem olvidar a relevância de gênese, de história e de repercussão prática, daquilo descrito pelos que remetem à sua compreensão à citada Carta de Atenas. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, composto por 5 capítulos que regulamentam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. O Estatuto está subdividido em diretrizes gerais, dos instrumentos da política urbana, do plano diretor, da gestão democrática da cidade e disposições gerais. Qual o objetivo do Estatuto da Cidade? Coordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, ou seja, o desenvolvimento urbano também relacionado a questões da propriedade. Quais são as atribuições da União no Estatuto da Cidade? Bom, o município ele é responsável pela execução das políticas de desenvolvimento da cidade. Porém, cabe à União estabelecer as diretrizes das cidades, ou seja, as diretrizes das políticas urbanas no âmbito municipal. Cabe à União editar as normas gerais, legislar sobre as normas de cooperação entre União, Estados e municípios, sobre as questões relacionadas à política urbana, com vista ao equilíbrio do desenvolvimento e ao bem-estar no âmbito nacional. Promover, por conta própria ou em união com os estados e municípios, a construção de casas, moradias e instruir medidas de melhoria para habitação e saneamento básico. Instituir diretrizes sobre o desenvolvimento urbano, incluindo saneamento, habitação e o transporte urbano básico. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. A função social versa na utilização da propriedade, urbana ou rural, em harmonia com os objetivos sociais de uma determinada cidade. A função social impõe limites ao direito de propriedade para garantir que o exercício desse direito não seja prejudicial ao bem coletivo. No inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, estão previstos direitos fundamentais, com o objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. A função social é uma condição ao direito de propriedade. Ela determina que a propriedade urbana ou rural deverá, além de servir os interesses do proprietário, atender também às necessidades e interesses da sociedade. De acordo com o artigo 182, parágrafo 2º da Política Urbana, a função social está em conformidade com a propriedade através dos critérios previstos no plano diretor dos municípios. O artigo 182, parágrafo 2º diz: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Artigo 2, inciso 1. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para os presentes e futuras gerações. Inciso 2. Gestão democrática por meio da participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 4. Planejamento e desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial, da população e das atividades econômicas do município e do território sobre sua área de influência, de modo a evitar e a corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Inciso 5. A oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados ao interesse e necessidade da população e a características locais. A mobilidade urbana é uma função social que tem um enfoque nas formas de deslocamento dos indivíduos no ambiente, como o transporte público coletivo individual, transporte rodoviário, entre outros. Na Constituição Brasileira de 88, mais precisamente no artigo 30, no seu quinto inciso, dispõe que o transporte coletivo é um serviço público essencial. Mas, para a função se efetivar, é preciso que todos tenham acesso ao transporte coletivo urbano. É válido vincular também de maneira breve as funções sociais ao meio ambiente. Deste modo, percebe-se que a proteção ao meio ambiente é essencial para o bom desenvolvimento dos indivíduos em sociedade e para a garantia do direito à vida. E por isso, o mesmo não deve ser preservado somente pelo Estado, e sim pela sociedade como um todo. Bom, no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ocorrido em Atenas no ano de 1933, foi definidas as funções sociais da cidade. A primeira função é a habitação, que concretiza-se no acesso à moradia digna a todos os habitantes da cidade, o que implica na implantação de políticas urbanas específicas para as populações de menor renda. Também está relacionada à minimização da ocorrência de assentamentos precários em áreas de risco, por meio da institucionalização do Plano Diretor de Zonas Especiais de Interesse Social, conforme disposto no artigo 4º, inciso 5º do Estatuto da Cidade. Além de ser o local de justa habitação, a cidade é também o local de trabalho. Isso porque a indústria, o comércio e os serviços constituem atividades fundamentais para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Por fim, e não menos relevante, função social de recreação. Com efeito, o lazer constitui-se em um dos direitos sociais previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Vale lembrar que os direitos sociais são prestações estatais positivas, que têm por meio ensejar melhores condições de vida. Desse modo, incumbe ao poder público propiciar a toda a comunidade os espaços adequados e propícios à recreação e ao lazer. De toda forma, essa função implica na universalização dos ambientes de lazer e de cultura aos habitantes de qualquer segmento social, de sorte que todos possam desfrutá-los com segurança e em igualdade de condições.